Você já ouviu falar do rei Balduíno IV, conhecido como o Rei Leproso? Ele é uma figura histórica muito importante que ganhou destaque e popularidade, especialmente após o filme Cruzada. Esse filme gerou muitas edições, e conteúdos enaltecendo a sua inteligência, liderança e principalmente sua fé em Deus, tornando uma das figuras mais reconhecidas no catolicismo. Mas imagine algo bem curioso. Como seria a história se durante o governo de Balduíno elementos do universo de Ben 10 existissem? E se ele tivesse sua própria versão do Omnitrix e enfrentasse forças demoníacas como o Diagon, o demônio extradimensional que aparece em Ben 10 Supremacia Alienígena? Pode parecer uma ideia um pouco bizarra no começo, mas garanto que ela é mais interessante do que vocês podem imaginar. Afinal, é a premissa da EU chamada Catolitrix, uma ideia criada por um dos roteiristas do canal, o Celtron. E hoje vou detalhar todos os aspectos dessa história criada por ele. E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Daniel Leite, gostou do tema? Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bem, para começar a introdução desse universo, é importante dar uma pequena aula de história novamente, O principal momento dessa história é sobre uma das mudanças mais drásticas dos eventos que levaram ao cerco de Jerusalém. Sobre esse cerco, o cerco de Jerusalém, ele ocorreu em 1187 e foi um evento marcado pela retomada da cidade sagrada pelos muçulmanos sob o comando do seu líder, Saladino, encerrando quase um século de domínio cristão. Um dos principais ocorridos que ocasionaram isso foi a morte do rei Balduíno IV. Mas por que isso foi um fator crucial e que precipitou a queda de Jerusalém? Era porque o Balduíno foi um líder inteligente e estrategista, cuja presença manteve a estabilidade no reino de Jerusalém. Após a sua morte, o seu sucessor, esse nome aqui, que eu acredito que se leia Guido de Lusignan, ele assumiu o trono. Mas a sua liderança fraca e decisões estratégicas equivocadas, como a derrota de batalha de Hattin, abriram caminho para o cerco e a eventual perda de Jerusalém. Essa sequência de eventos foi um catalisador para os conflitos subsequentes e as cruzadas que se seguiram nos próximos séculos. Mas em resumo, para não ter que prolongar muito aqui a explicação, os muçulmanos eles ficaram sobre a posse de Jerusalém até o século XX, quando após a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, a comunidade internacional aprovou a criação dos Estados de Israel em 1948. Esse evento reacendeu conflitos na região, que perduram até hoje, envolvendo questões religiosas, territoriais e políticas que vocês já devem saber aí, quem é mais estudado, nas coisas envolvidas aí na atualidade, tudo e nessas questões de história, sabe muito bem o que eu tô falando. Mas no universo do Catolitrix, como essas coisas mudam? Bem, há um momento crucial que ocorreu antes da morte do rei Balduíno, acompanha aí, que foi um tratado de trégua que ele conseguiu com Saladino. Mas como essa trégua ocorreu um pouco antes da sua morte, ela apenas adiou o cerco de Jerusalém. Mas e se o cerco não tivesse sido adiado? Em outras palavras, e se não houvesse trégua entre os reis? Bem, é aqui onde os elementos de Ben 10 começam a entrar e a história vai começar. Originalmente, a trégua entre os reis foi feita, pois ambos os exércitos estavam em desvantagem militar, sabe? Então, naquele momento, uma guerra causaria o fim de ambos, sabe? Porém, para Saladino havia um motivo para recuar a trégua. Então podemos dizer, que ele estava com um poder muito além do militar naquela época, algo maligno, vindo do ocultismo e do uso de magias negras, esse negócio assim, misticismo e tudo mais, que caiu nas mãos dos muçulmanos que planejavam usar esse poder para tomar Jerusalém, os grandes vilões ali, Aí nesse caso, os elementos de Ben 10 em questão, que é o que a gente mais quer ver aqui nesse vídeo, já deixa o like porque nós tá misturando aqui história com Ben 10, que Daniel Leite também é cultura. É claro que a gente tá falando tudo isso daqui, Vocês não lembram de algum elemento aí de Ben 10 Supremacia Alienígena, para ser esse elemento de Ben 10 aqui, para ser colocado nesse vídeo, nesse exato momento do Catolitrix na sua história? São os esotéricos, isso mesmo. É óbvio que os muçulmanos não levariam sua adoração ao Diagon, pois assim como os cristãos, eles veneravam apenas a Deus, Falo do Deus Jeová, o Deus bíblico. Mas como sabemos, mesmo sendo um demônio, o Diagon conseguiu
passar uma falsa crença de que ele era algum tipo de salvador para os humanos, né? É algo assim parecido com o que o Vilgax fez Supremacia, né? Só dando assim fazendo uma comparação, né? Tipo, o Vilgax, né, fingia ser o Diagon, né, naquela forma de polvo dele, né, para ele ser adorado pelos esotéricos, né? Aqui, no caso, o Diagon, né, ele tava se fingindo ser um salvador, se passando por um salvador para os humanos, né? Então podemos dizer que o Diagon nesta Eiu se disfarçou de Deus para convencer os muçulmanos, pois a tomada de Jerusalém seria algo importante para sua vinda a esta dimensão no futuro, sabe? Com um exército com poderes sobrenaturais, né? E a morte pela lepra cada vez mais próxima seria de se imaginar que a esperança do rei Balduíno morreria ali junto com ele. Mas assim como na vida real, ele não perderia sua esperança e fé em Deus em nenhum único segundo. E como nesse universo, com a existência de demônios poderosíssimos como o Diagon, Deus faria questão de que Jerusalém não fosse conquistado pelos muçulmanos. Para ajudar o exército dos católicos da época, ele abençoou o rei com um artefato de extremo poder, que é o Omnitrix desse universo. O Omnitrix dessa Eiu, estando com o Balduíno, o abençoaria de forma que o impediria de morrer pela sua doença. Também revigoraria parcialmente as funções do seu corpo, não o curando de sua pele ferida, mas sim permitindo que ele possa andar, correr e lutar sem fraquejar. Da mesma forma, suas transformações não seriam afetadas pela sua doença, pois estão no auge da saúde física, sabe? Aquela questão, né, que respeita a lore, né, a história ali do Omnitrix original, né, do ápice da espécie, né, algo para fazer um paralelo a isso, né? Inclusive tem vídeo aqui no meu canal falando sobre o ápice da espécie dos aliens do Omnitrix. Será que os aliens são o ápice da espécie ou não? Veja nesse vídeo aí para você ter a resposta concreta. Outra questão muito importante é que nesse universo não existem alienígenas. Nossa! Mas se bem que é um outro universo, né? Tudo bem. Somente seres místicos, mágicos e sobrenaturais, como os demônios, anjos e o próprio Deus. Isso significa que as transformações do Catolitrix seriam criaturas feitas por Deus para ajudar na batalha contra os esotéricos muçulmanos. Sobre suas transformações, ele teria apenas 10. As primeiras que posso citar são transformações que fazem sentido de ter para ajudar no campo de batalha. Essas formas incluem o Iguana Ártica, o Acelerado, o Massa Cinzenta, o Cromático e o Arraiajá. Agora, sobre as outras 5 que faltam, são transformações que conseguimos um design para elas, assim como conseguimos para o Balduíno, né? Os desenhos foram feitos pelo artista chamado Tadashi. Vão acompanhar ele lá no Instagram, que o cara manda bem demais. E os visuais das transformações feitas por ele tem alguns backgrounds, algumas histórias de fundo, né, por trás, muito interessantes. Eu vou explicar cada uma delas agora. Começando pelo Chama, ele tem uma aparência mais robusta, parecido com o Chama do Ben 10.000 do clássico, né? Colocando os dois aí na tela para fazer um comparativo, é bem parecido, né? Tendo inclusive os icônicos vulcões dos ombros, né? As rochas têm uma cor um pouco mais apagada e suas chamas são brancas com contornos alaranjados, pois o fogo desse chama é um fogo divino imbuído pelo poder do próprio Espírito Santo, né? Dentro da história aí do universo do Catolitrix, em referência a uma oração para o Espírito Santo que diz: vinde Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Partindo para o Quatro Braços, não há muitas diferenças sobre a transformação, fora suas roupas, que são as do rei Balduíno, incluindo sua máscara icônica adaptada para o rosto de um tetramando com 4 olhos. O Quatro Braços ia ser a principal forma para a força bruta na guerra contra os esotéricos muçulmanos. Seguindo, temos o Diamante, que, como podem ver, possui várias gemas diferentes encrostadas no seu corpo, pois esse diamante é baseado na cruz gemada, como está aparecendo aí na tela, né? Vocês veem aí que é a inspiração desse design. Ela é um símbolo heráldico, que consiste em uma cruz com pequenas gemas ou círculos nos pontos de interseção e nas extremidades. Ela é associada a figuras da Idade Média e costuma representar a realeza ou a nobreza cristã, usada como brasão pelo próprio rei Balduíno. O penúltimo é o alien com um dos designs mais massa de todos, que é o Ameaça Aquática, que tem essa aparência mais acinzentada e com mais características de crustáceos, bem mais do que o Ameaça Aquática de Omniverse, como vocês veem aí. Uma das principais diferenças desse Ameaça Aquática é que a sua água é benzida, né, sendo uma água benta que ele dispara. E por fim, a transformação mais poderosa do Catolitrix, o Alien X, que obviamente não possui todo o poder do Alien X original, mas ainda assim é muito mais forte do que qualquer outra criatura mortal. Afinal, os Sapiens celestiais aqui seriam os anjos e o Alien X é um anjo do mais alto nível, tendo poder de alteração da realidade extremamente absurdo. E nessa forma, o rei Balduíno entra num nível de poder tão absurdo não só por ser um anjo, mas por estar em estado de graça absoluta, sendo um santo verdadeiro. Evidentemente, estando ao lado de Deus
Deus e com tanto poder em mãos, mesmo o exército dos esotéricos muçulmanos e de Saladino tendo vantagem, eles eventualmente perderiam e seriam exterminados, né, acabando com uma rivalidade de anos entre os reis. Com isso, nesta versão da história, os católicos continuariam sob posse da cidade de Jerusalém, mesmo após a morte de Balduíno, que viria a morrer de sua doença quando o Omnitrix, que o mantinha vivo, foi devolvido aos céus após cumprir o seu dever na terra. Eventualmente, no futuro, Israel não seria criada, né, e Jerusalém estaria sob jurisdição do Vaticano, onde fica a igreja original. Mas é aquilo, né, galera? Nessas histórias sempre tem um vilão que vira e mexe, aparece, né, e tudo mais. E o Diagon, apesar de não ter conseguido conquistar a cidade de Deus no passado, ainda continua por aí. Por isso mesmo que, antes da sua morte, o rei Balduíno teria criado uma ordem de cavaleiros especiais para lidar e proteger contra as forças futuras de Diagon. Uma ordem que duraria até os dias atuais, e é claro que eu me refiro aos famosos Cavaleiros Eternos. Gostaram desse universo? Com certeza ele tem muito espaço para explorar os conceitos de Ben 10 de uma maneira diferente, como se fosse uma adaptação para o nosso mundo real e mantendo os superpoderes, né, que só seriam possíveis por esses meios sobrenaturais, seja através de forças malignas ou de Deus, né, aqui dentro do universo do Catholitrix, né, que ficou muito legal. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse universo novo aí, dessa EU feita pelo Celta. Então é isso, galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa aquele like, se inscreva no canal, as pessoas, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!